Boa tarde. Nós vamos começar hoje, agora, mais um seminário do IPEA. Hoje nós vamos tratar do tema estatísticas sobre orientação sexual e nós convidamos aqui para fazerem duas apresentações. Em primeiro lugar, as coordenadoras do Lesbocenso Nacional, a Raquel Mesquita, coordenadora de pesquisa, e a Mariana Merique Rodrigues, coordenadora geral do Lesbocenso. Há uma rede de coordenadoras e outras talvez apareçam também hoje ao longo do seminário para dar um alô para a gente. E em seguida, elas vão nos apresentar esse projeto, que foi feito o mapeamento de vivências lésbicas no Brasil. E em seguida, o Rafael Chaves Vasconcelos Barreto, que é pós-doutorando da Escola Nacional de Ciências e Estatísticas do IBGE, vai nos apresentar a sua pesquisa sobre a invisibilidade das pessoas LGBTQI+, nas bases de dados, antecedentes, desafios e novas possibilidades a partir da Pesquisa Nacional de Saúde 2019. Após as duas exposições, nós vamos ter os comentários da debatedora, a socióloga Jaqueline Senhoreto, professora da UFSCar, da Universidade Federal de São Carlos. E feitos os comentários da professora Jaqueline, eu vou, em seguida, ler as perguntas que forem enviadas aqui para o nosso chat. Então, convido as pessoas a fazerem perguntas e comentários aí através do chat. No final, eu vou ler essas perguntas para os componentes aqui da mesa. Então, muito obrigado a todo mundo. Então, começando pela Raquel e pela Mariana, passo a palavra para as duas palestrantes. Muito obrigado. Olá, boa tarde. A gente tem um slide, não sei quem que vai passar, se quiser já colocar, pode colocar. Bom, então, vou me apresentar. Leandro e Bruno, Leandro e Bruno é que eu acho que vão passar, né? Eu pedi para compartilhar. A Raquel também pode passar. Mas só enquanto a gente organiza isso, queria me apresentar. Eu sou Mariana Merique Rodrigues, eu sou articuladora internacional da Liga Brasileira de Lésbicas, também faço parte da Rede Lesbi, da rede de pesquisas e pesquisadoras e ativistas lésbicas e bissexuais do Brasil. E sou coordenadora geral do primeiro Lesbocenso Nacional, junto com a Raquel e outras companheiras que não estão agora nesse momento com a gente. Quer se apresentar, Raquel, antes de eu começar? Acho que você está sem som, Raquel. A Raquel está tentando falar, a gente não consegue te ouvir. Você está sem som. Só um momento, eu estou tentando colocar aqui o relatório. Poderia o IPEA passar esses slides, porque eu acho que vai ser mais fácil assim, porque eu consigo ter o controle da minha fala. Senão eu perco o controle de liberar ou não o áudio, entendeu? Foi isso que aconteceu. Podemos sim, tá, senhora Raquel? Muito obrigada, viu? Vamos apresentar agora. Como a Mariana já começou a se apresentar, eu sou a Raquel, eu sou coordenadora da parte de pesquisa do Lesbocenso Nacional, juntamente com a Mariana e com outras companheiras, e nós vamos apresentar esse mapeamento que foi muito produtivo, tanto para o movimento quanto para a academia. Pode começar, Mariana, por favor. Tá certo. Então, enquanto a gente está colocando na tela, queria falar um pouquinho, dar um pouco do contexto sobre esse primeiro mapeamento, né, o primeiro Lesbocenso Nacional, contar um pouco da história. Quiser passar para o primeiro. Esse primeiro Lesbocenso nasceu a partir de uma experiência anterior que aconteceu
no Distrito Federal, liderado pela Coturno de Vênus, em 2018. Então, a Coturno de Vênus, uma organização lésbico-feminista de Brasília, organizou um primeiro mapeamento chamado Lesbocenso, e a ideia era mapear experiências lésbicas do Distrito Federal e do entorno. Foi um processo bem sucedido, que contou com uma metodologia participativa, então muitas ativistas, militantes, lésbicas autônomas participaram da elaboração desse primeiro mapeamento, mas ele era centrado ali no Distrito Federal e no entorno. Eu me juntei à Coturno de Vênus para a gente finalizar o relatório dessa primeira experiência, e aí surgiu a possibilidade da gente ampliar para o território nacional e ter o primeiro Lesbocenso Nacional. Então, foi uma iniciativa da Liga Brasileira de Lésbicas, em parceria com a Coturno de Vênus, de ampliar essa pesquisa e trazer mais relatos de experiência, né, e números, dados sobre experiências e vivências de lésbicas e sapatão do Brasil. Para a gente é importante trazer, né, que for lésbicas e sapatão, então nós incluímos as duas categorias de autoidentificação, e isso foi bem interessante, bem produtivo para pensar a pesquisa e o projeto de forma geral. E esse projeto começou a ser elaborado no finalzinho de 2020 e começou a ser implementado durante o ano de 2021. A gente sentiu a necessidade de ter dados, né? Porque nós não temos dados oficiais. O último governo que esteve a cargo de Bolsonaro tirou todos os dados presentes, né, que a gente tinha, do Disque 100, outros tipos de levantamentos de dados, então a gente não tinha mais dado oficial sobre violência, sobre violação de direitos humanos, sobre trabalho, sobre saúde, empregabilidade, acesso à educação, enfim, uma série de dados que a gente não tinha da população LGBT e especificamente de lésbicas. Então, o Lesbocenso Nacional ele surge a partir da necessidade de enfrentar essa necropolítica, de ter mais insumos, de poder incidir sobre representação política e políticas públicas, né? Ele foi um projeto de uma articulação coletiva, então a Liga Brasileira de Lésbicas, que tem professoras acadêmicas, professora Daiana Brunetto e professora Graziele Tagliamento, são ativistas e acadêmicas, né, que participaram, que são da nossa coordenação e participaram junto dessa elaboração, mas também nós trouxemos o componente de uma participação coletiva, uma metodologia coletiva, que nós tivemos outras lésbicas de sapatão de outros grupos e também autônomas participantes, né? A ideia foi descrever o perfil sociodemográfico, informação sobre trabalho, educação, violência, saúde, relacionamentos, relações familiares e redes de apoio de lésbicas residentes no Brasil, sendo brasileiras ou não. Pode passar. Então, enquanto estratégia metodológica, ele é um projeto que acontece em 3 etapas, né? Ele tem uma amplitude nacional. A primeira etapa foi a aplicação de um formulário, um extenso formulário com 85 perguntas, dividido em eixos sobre trabalho, educação, família, emprego, saúde, como eu coloquei. E essa primeira etapa foi essa coleta de respostas desse formulário, e aconteceu de 29 de agosto de 2021 até 30 de maio de 2022. A gente está entrando agora na segunda etapa, que é uma etapa de entrevistas, serão entrevistas mais aprofundadas com as pessoas que se dispuseram a participar dessa segunda etapa. Então, enquanto a pessoa estava lá respondendo, a última parte do formulário tinha uma opção dela se colocar disponível para uma entrevista com mais profundidade na segunda etapa. Então, nós vamos entrar nessa etapa agora. E a terceira etapa seria oficinas de formação política, né, sobre os dados. Então, por que a gente coleta esses dados? Para que servem esses dados? Como nós vamos usar esses dados? O que esses dados estão dizendo? Então, essa terceira etapa vai acontecer após as entrevistas e vai acontecer com lésbicas, com redes feministas, com grupos de militância, de ativismo, organizações e outras autônomas também. Então, a gente tem uma perspectiva
que ela é acadêmica, científica e ativista, então a junção num trabalho engajado politicamente na academia com os movimentos sociais, e a gente passou por o comitê de ética também. Pode passar. Como eu disse, ele teve um corte transversal e nós tivemos respostas em todos os estados, né? A ideia é que fosse através de bola de neve, nós tivemos supervisores, daqui a pouco eu vou falar um pouco sobre isso, mas o método de bola de neve, então uma ia passando para a outra e ia respondendo, e a ideia aqui é que, embora se reconheça a impossibilidade prática de coletar dados censitários, né, a pesquisa ela teve um objetivo de ter uma amostra mais extensa e representativa. Então, nós tivemos respostas de todos os estados, alguns estados menos, e outros estados nós tivemos bastante respostas. Pode passar? Então, como eu disse, a nossa metodologia ela é participativa, nós tivemos, então, a partir de um formulário inicial organizado pela coordenação, nós organizamos um grupo de supervisores de campo, essas pessoas têm alguns critérios para elas poderem participar, mas elas seriam responsáveis em captar e engajar a pesquisa acontecendo nas suas regiões, enfim. Para ter uma ideia, assim, a nossa ideia é de que cada supervisora saberia como acessar mais pessoas na sua própria região, ninguém melhor do que uma pessoa que mora ali, que conhece, que está articulada com a sua comunidade para trazer mais respostas. Então, a gente juntou um grupo de mais de 30 supervisoras, todas se auto-identificavam como lésbica e sapatão, e a gente tinha alguns critérios como não estar ocupando carga letiva ou comissionato em mandados, ter disponibilidade periódicas para reunião. Nós fizemos algumas formações, e era importante também que a gente tivesse uma diversidade dentro desse grupo também, né? Então, raça, etnia, territorialidade, classe, tudo isso foi levado em consideração quando a gente mobilizou esse grupo de supervisores. Pode passar? Então, a gente teve algumas formações com essas supervisoras, nós desenvolvemos um primeiro formulário teste, essas supervisoras responderam esse formulário e trouxeram as indagações, questões, críticas do que a gente estava apresentando ali, algumas alterações foram feitas a partir disso, e a partir do formulário organizado, nós fizemos algumas oficinas de formação para que elas pudessem também estar ali participando daquela pesquisa dentro da Lei Geral de Proteção de Dados, de pesquisa e segurança digital. Pode passar. A gente, é importante ressaltar que esse projeto foi um projeto autônomo, nós tivemos alguns poucos recursos vindo do Fundo Elas e da UNFPA, né, e que foram destinados principalmente à estrutura do projeto, a pesquisa, a comunicação, então o formulário, a plataforma, o curso, mas além disso nós não tivemos outros financiamentos. Nós chegamos a receber a oferta bastante generosa no momento, vinda do Ministério do Estado da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, sobre o gerenciamento de Damares Alves, mas nós achamos importante recusar esse financiamento para o projeto. Então, foi um projeto praticamente autônomo, vindo de doações e de participação do Fundo Elas e do... Pode passar. Então, o formulário era anônimo, foi completamente voluntário, nós tínhamos as supervisoras que engajavam as pessoas, mas era um formulário que você participava voluntariamente, levava em torno de 20 minutos para responder, e foi tudo voluntário. No final, a pessoa podia se dispor a responder uma entrevista, que é essa nova etapa que nós vamos entrar agora. Pode passar? Continuando a apresentação, então agora vamos falar um pouco sobre quais os resultados que nós obtivemos após a assistência à coleta de dados. Embora a pesquisa se chame Lesbocenso, não se trata de um dado censitário, é uma amostra. E reconhecendo isso, a gente tem que a nossa amostra ela foi de 21.051 respostas válidas. Porque 24 mil, um pouco mais de 24 mil acessaram o questionário,
mas nem todas completaram. E, ao mesmo tempo, teve algumas que foram excluídas, outras não aceitaram, que é o que foi indicado aqui, mas a maioria foi de respostas válidas. Pode passar. Outra questão é que, inicialmente, como a Mariana colocou, nós baseamos a pesquisa muito no Lesbocenso DF. E no Lesbocenso DF eles conseguiram ter uma capilaridade maior, mas depois, olhando retrospectivamente, a gente entende por quê. Porque é uma coisa do Distrito Federal, que é muito menor, e é uma zona urbana, essencialmente. E aí, quando você transporta essa experiência para o Brasil, você vai ter limitações. Então, a gente, num primeiro momento, ao estimar a amostra, para a gente estabelecer uma meta, qual seria a meta? Seria 58 mil pessoas, só que essa meta é superdimensionada pela experiência do DF. Então, reconhecendo esse limite, nós fazemos isso no relatório, só que, apesar dele, a amostra foi o mais ampla e o mais representativa possível. Por exemplo, uma questão de quando você vai especificar uma amostra é você saber mais ou menos quanto é a sua população. E qual é a população de lésbicas do Brasil? Não tem dados censitários sobre isso. O censo não pergunta qual a sua orientação sexual. Então, isso torna muito difícil, porque a gente não tem o N populacional. Então, a partir disso, a gente imputou que 10% da população de mulheres é lésbica. Foi um valor tanto tirado de pesquisas, da literatura e tudo mais, mas a gente reconhece a limitação desse percentual, porque não existe dados censitários e então é muito difícil. Então, grosso modo, o que a gente está trabalhando? A gente está trabalhando com uma população de mais ou menos 108 milhões de pessoas, 108 milhões de mulheres. E então, usando esse valor populacional e jogando ele na calculadora disponibilizada pela SurveyMonkey e assumindo um alfa, né, um erro de 5%, a gente teria que a amostra deveria ser de 385 respondentes para ter significância estatística 5%. Então, a gente alcançou essa amostra de 385. E agora? Tá, a amostra é grande o suficiente? Sim. Mas ela é representativa o suficiente? Porque não adianta você ter uma amostra enorme que pega só um tipo de público. Nesse aspecto, o que a gente pode obter? Durante a pesquisa, nós corrigimos os rumos para ter a amostra mais significativa, tanto em questão de idade, em raça, em renda e em territorialidade, partindo sempre como parâmetro os dados censitários do último censo disponível, que são 2010. Então, olhando para os dados do censo, a gente tentou ter uma amostra significativa. E, assim, conseguimos, de certa forma. Inclusive, uma coisa que corrobora essa tese que eu estou defendendo aqui para vocês é o fato de quando você pega no relatório disponibilizado, nas tabelas que estão em anexo, na maioria das perguntas, você vê uma pequena variação nos percentuais obtidos em estados diferentes. Mesmo em estados onde houve muitas respostas, como São Paulo, Rio Grande do Sul, e comparando esses percentuais a estados com poucas respostas, tipo Roraima, Amazonas, você teve respostas muito concentradas até nas capitais, você vê uma variação pequena, de menos de 10%. Isso indica que a média obtida para a população brasileira, a média geral, ela provavelmente ela está correta, com algum erro, admitindo algum erro, alguma margem de erro, mas ela está próxima de refletir o que de fato acontece com a população lésbica. Por isso, a importância estatística dessa pesquisa.
E então, como a partir disso, depois dessa publicação desse relatório, uma abordagem também de pesquisas futuras é comparar esses dados obtidos com os dados oficiais, tanto para perguntas que são similares, por exemplo, religião, renda, emprego, raça, escolaridade, estado e cidade de residência. Então, são formas em que você pode esmiuçar melhor essa amostra, que são pesquisas que ainda estão em aberto, que a gente pretende depois avançar. Pode passar o slide, por favor. Então, esse aqui foi um mapa produzido a partir das respostas do Lesbo Censo. Nós vemos que a gente teve um amplo número de respondentes em vários municípios brasileiros, só que, apesar disso, concentrado no eixo Centro-Sul, até pelo fato de ser uma pesquisa online, realizada no momento de pandemia. Então, para você alcançar rincões mais isolados, você precisaria de outra abordagem. Então, existe essa limitação inerente a uma pesquisa online. Pode passar, por favor? Os resultados. Sobre isso, a gente, como a Maria adiantou, a pesquisa ela se estruturou em eixos, e assim como a pesquisa e o questionário estava estruturado em eixos, aqui a apresentação vai se estruturar em eixos, que respectivação 6 eixos: autoidentificação, trabalho e renda, violência, família, saúde, redes de apoio e contato. Pode passar, por favor? Primeiro, eixo autoidentificação. Pode passar. Aqui, nesse aspecto, se destacou 2 denominações entre as respondentes, que mais da metade preferiu ser identificada como lésbica e um quarto como sapatão. Essas 2 denominações foram apresentadas entre uma gama, e elas refletem um avanço do movimento social, e tanto organizado quanto não, em referente à apropriação e à ressignificação histórica dos termos lésbica e sapatão, e como que, no atual conjuntura, esse processo de apropriação e ressignificação, como ele está. Então, é um retrato desse processo. E o que é fato que acontece, porque lésbica foi a apropriação mais antiga do que o termo sapatão, que é uma coisa mais dos últimos anos, que é justamente essa questão queer, de você pegar um xingamento e trazer isso com um novo significado, com uma nova roupagem, como dos próprios agentes trazendo isso, essa denominação. Em relação à expressão de gênero, essa pergunta, nós obtivemos essa média de 36%, mas o mais interessante não é nem a média, porque, por exemplo, na literatura, do que eu falo, literatura econômica, que é aquela que eu tenho mais conhecimento, elas apontam uma correlação positiva entre expressão de gênero e lesbofobia no mercado de trabalho. Então, a tese é a seguinte: se você expressa a feminilidade padrão, você é menos reconhecida enquanto tal. Se você expressa um gênero, se você é disforme em termos de não conforma à heterossexualidade, então você é mais reconhecível enquanto sapatão e, como tal, vai sofrer mais lesbofobia. E essa é uma hipótese que ela é muito trazida na literatura e que essa pergunta permite investigar, porque correlacionando isso à vivência ao eixo de violência. Então, essa pergunta foi trazida para isso, para esse tipo de estudo. Próximo slide, por favor. A idade, como foi dito, durante a pesquisa, a gente teve certa dificuldade em alcançar as lésbicas mais velhas, justamente pelo fato de ser uma pesquisa online, provavelmente. Então, a gente fez um esforço para chegar nessa população, e a gente, que no final ficou com uma média de idade de aproximadamente 30 anos. Então, foi o que foi possível. Próximo, por favor.
Questão Só raça e etnia. Sim, por favor. uma dúvida de esclarecimento, Raquel. Ali já tá excluído todo mundo que é menor de idade. A média é só de maiores de Sim, idade, né? Sim. só de E maiores de idade. aquele N 18 mil lá é porque nem todo mundo respondeu a idade. Eram 21 mil Perfeito. no total. Perfeito. Ok. Isso, exatamente isso. Porque as perguntas, elas não eram obrigatórias você responder. Você poderia colocar como não quero responder. Então, isso limita o N. Então, cada pergunta ela vai ter um N específico. É claro que quando você for fazer algum estudo mais econométrico, estatístico, usando essa base, você vai ter N's diferentes para cada pesquisa que você for fazer por questões matemáticas. Mas isso é uma questão para ser considerada em cada pergunta. Por isso que vale ressaltar. Foi muito relevante a sua pergunta. Quanto à raça e etnia, a gente alcançou principalmente as lésbicas brancas, e em menor grau as lésbicas negras, que também a gente atribui ao fato de ser uma pesquisa online, porque é uma limitação pela própria questão do racismo estrutural que vivemos, que coloca os corpos negros em posições de marginalidade social, de modo que elas não tenham acesso à internet, ao celular para responder, e aí essas limitações técnicas. E o que foi a tentativa de mitigar durante a coleta com as supervisoras de campo, que levavam para essas mulheres, inclusive, o celular, entregavam. A gente teve pesquisa no presídio, em presídios com questionário impresso. Então, vale ressaltar essas tentativas. Em relação à religião, é curioso, mas não é para a gente que já está na militância, não é tão. O fato das religiões de matrizes africanas serem mais presentes na população sapatão do que na população brasileira. E aí, a questão que é de religiões de matriz africana, elas têm mais aceitação? E como que isso vai se refletir no eixo de violência? Então, esses cruzamentos que estão abertos para pesquisas posteriores são bem interessantes. E se como que, ou é o contrário até, você se entende como sapatão e depois você procura uma religião, uma de matriz africana, que você se sinta mais aceito. Então, são perguntas a se fazer e são coisas que estão abertas para pesquisas futuras. Pode passar, por favor? Em relação à deficiência, a gente teve pouco mais que 2% de respondentes que se declararam com algum tipo de deficiência, e na pesquisa, na análise dos dados, na elaboração do relatório, chamou atenção o transtorno do espectro autista, porque ele originalmente não constava como alternativa, e ele foi tão citado em outra deficiência, no campo outra, que ele se tornou uma categoria à parte. Pode passar, por favor. Quanto à escolaridade, nós tivemos uma maioria de mulheres com superior completo ou incompleto e ensino médio completo. Então, você tem uma escolarização mais alta dessa população. Agora, a questão é se isso é representativo da população ou não. Por quê? Voltando à literatura econômica, estudos eles apontam que a população LGBT, tanto estudos brasileiros quanto estrangeiros, principalmente literatura norte-americana, que a população de lésbicas, gays e bissexuais ela é mais escolarizada. Inclusive, usando dados do Censo 2010, isso existe pesquisa nesse sentido. Só que isso é um problema. Por quê? Será que as pesquisas existentes elas não têm um viés? Então, será que realmente a população lésbica, no caso aqui, ela é mais escolarizada? Será que isso é uma variável populacional, variável amostral, e a gente tem um viés escondido aqui? Porque esses dados eles não são
eles condizem com a literatura. Então, é uma questão que se coloca, dessa escolarização que se revela um pouco acima do esperado para a média populacional, partindo do pressuposto que a orientação sexual é uma variável distribuída de modo aleatório na população. Se a variável é distribuída de modo aleatório, então a média deveria refletir a média geral, em tese. Enfim, são questões que eu também não tenho resposta, que estão em aberto. Próximo slide, por favor. Aqui a questão de você estar ou não em um relacionamento, que é interessante porque você traz essa perspectiva da identidade lésbica para além da prática homossexual. Ser lésbica não é só transar com mulheres, não se restringe a isso, é uma identidade social muito mais abrangente. Então, mesmo quem 36% não estavam em relacionamento e se sentem lésbicas. Então, é pensar a identidade para além da homossexualidade. Próximo slide, por favor. Inclusive, esse momento que a gente vive, esse contexto histórico, social, em que você tem uma maior presença de relacionamentos abertos, relacionamentos não monogâmicos, e querendo entender esse processo, como que funciona na população lésbica, a gente fez essa pergunta do tipo de relacionamento. Essa pergunta só abria para aquelas que falavam sim na pergunta anterior. Aquelas que estão no relacionamento, qual tipo de relacionamento que elas estão? É por isso que também o questionário ele tinha tempos diferentes de resposta. Porque nem todas as perguntas abriam para todo mundo. Dependendo da sua resposta, o questionário pulava perguntas, ou não. Próximo slide, por favor. Em relação à renda familiar, nós tivemos uma presença maior entre pessoas que ganham entre R$2.000 e R$8.000 por mês de renda familiar. Então, é uma amostra de classe média, principalmente, majoritariamente. Mais uma vez, a gente traz a questão da pesquisa ser online e das limitações que isso traz necessariamente. Mas, por outro lado, tem a literatura que, assim como aponta que a população lésbica, gay e bissexual ela é mais escolarizada, ela também aponta uma renda mais alta. Inclusive, pesquisas que usam o censo de 2010, usando a base de casais, né? Porque o censo vai perguntar se você é casado com responsável do domicílio em união homoafetiva. Então, essas pesquisas elas falam que tem uma renda maior. Então, alguns questionamentos a se trazer. Como é essa população de fato? Eu pessoalmente, como pesquisadora, eu ainda acredito que isso seja, porque eu acho que quando for realizado um censo de fato da população LGBT, vai ter uma média mais próxima de heterossexuais. Eu acredito nisso, mas eu não consigo asseverar porque esses dados não existem. Próximo slide. Raquel, Assim, por favor. Deixa eu só perguntar uma coisa. Se você ainda pretende apresentar todos os outros slides. Eu estou aqui empolgado com a sua apresentação e aí notei que depois que o documento que a gente recebeu tem 50 slides. Eu falei, ih, cara, eu vou dar uma acelerada aqui, eu prometo. Tempo aqui. Se puder concluir em 5 minutos, eu agradeço. Posso sim, vocês claro. estão apresentando em duplo. Próximo slide, por favor. Aqui é a questão do trabalho. Vale ressaltar que, embora aqui pareça que o desemprego está muito alto, que é 26%, a pergunta que nós fizemos foi se você está trabalhando atualmente. Então, não é necessariamente uma pergunta de desemprego, mas uma pergunta de emprego, de ocupação. Está ocupado atualmente. Então, tem uma diferença metodológica relevante para não interpretar essa pergunta como necessariamente desemprego. Próximo slide. Vale ressaltar que a pesquisa foi realizada no meio da pandemia, então, com isso em mente, a gente tentou entender quais os impactos da pandemia sobre a renda da respondente. Então, a maior parte falou que sim, teve impacto. Próximo slide.
E quais foram esses impactos? O principal que se destacou, os dois principais, na verdade, foi perda de renda e redução do salário. Então, foram impactos negativos. Próximo. Aqui, o eixo violência. Próximo. A maioria já sofreu lesbofobia. Só que, ao mesmo tempo, poucas sapatões conhecem alguém que morreu. Aqui eu destaco a pergunta para a gente refletir posteriormente o que é conhecer alguém. Porque uma coisa você é próxima de uma pessoa que morreu, ou você era uma pessoa conhecida, ou você já ouviu falar. Eu acho que isso precisa ser melhor delimitado, que é algo a se levar em consideração em futuras pesquisas. Próximo slide. Agora que os tipos das situações de violência que foram saídas, que as pessoas passaram. As principais foram violência sexual, então forçada a ter contato sexual tanto sem penetração quanto com penetração, e aqui entra o estupro corretivo, que é uma categoria de violência muito específica da população lésbica. Para quem não conhece, estupro corretivo é quando se estupra uma sapatão com o intuito de corrigir a sua orientação sexual. Então, é algo a se pensar como que é essa dimensão da violência no corpo lésbico. E outro é impedida de sair de casa. E aqui a gente tem que a violência, a lesbofobia, ela não acontece necessariamente no espaço público. Ela é uma violência que ela passa pelo espaço público e privado de uma forma complexa. O que existe também estratégias de combate complexas que envolvem público e privado. Próximo. Aqui, em relação a agentes de violência, nessa questão de pessoas conhecidas, a gente agregou pais, amigos, irmãos, conhecidos, e esses foram os principais agentes de violência, que é o que a gente estava falando antes. De como essa violência ela perpassa vários aspectos da vida, e inclusive o espaço privado. E outra questão é a reação à violência. Grande parte não fizeram nada quando sofreram a lesbofobia, e que mostra a naturalização e até o grau em que ela ocorre e o grau de assédio, que é uma coisa que quem sofre a violência fica suscetível até a não perceber e quando percebe, a não reagir, por medo, por uma série de razões. Próximo. Quanto à rede de apoio, é curioso, porque ao mesmo tempo em que a gente tem pessoas conhecidas, elas são o principal agente de violência, amigos e família são os principais redes de apoio. Então, e se destaca para uma pesquisa futura, é correlacionar quem não tem rede de apoio, ver se tem uma correlação positiva com sofrer violência ou não. Se você você tem mais apoio, você sofre menos violência ou não? Enfim, algo a se pensar. Próximo. Por fim, o eixo família. Próximo. Raquel, eu posso terminando. propor. Sim. Só para a gente guardar então o eixo família para o debate, porque a gente vai também disponibilizar os slides de vocês no YouTube. Perfeito. E, enfim, já temos uns 40 minutos aí de apresentação e a gente pode estender o seminário. A gente pode ficar, por exemplo, propôs inicialmente 1h30 e fazer 2 horas. Eu acho que se todo mundo puder, eu topo. Assim, não sei se todo mundo pode. Mas para passar um pouco também para o Rafael e aí depois volta para vocês falam mais também e a gente ouve a Jaqueline, pode ser? Pode, sem problemas. Se eu não sei o que for melhor, a gente pode passar para considerações finais. Pode ser também. Depois passar para o Rafael, não sei. Não, acho que a gente pode voltar às considerações finais no debate. Pode ser, pode ser. Outras coisas vão aparecer. Acho que vale a pena deixar para o Rafael.
e aí a gente vê as considerações finais no debate também, ou no momento de considerações finais também. Tô achando super interessante. Eu só queria também ouvir um pouco a Rafael para a gente depois voltar para vocês, tá bom? Claro, perfeito. É porque é bem extenso mesmo a pesquisa. Obrigado. Então, passo a palavra para o Rafael Chaves agora para apresentar a pesquisa dele. Oi, boa tarde a todas e todos. Obrigado pelo convite. Vocês podem apresentar meus slides para mim? Vocês conseguem me ouvir bem? Sim, senhor Rafael. Sim. Transmitindo agora. Então, meu nome é Rafael Chaves, eu sou geógrafo de formação e, no momento, sou professor, né, professor de rede pública, e, no momento, estou fazendo minha pesquisa de pós-doutorado pela Escola Nacional de Ciências Estatísticas, pelo IBGE. E essa pesquisa ela não foi planejada, se a gente for pensar. Ela veio a partir da demanda. Eu já tinha defendido meu doutorado em 2014, e quando estava próximo do IBGE liberar os dados da PNS, a professora Angelita me contactou e falou, olha, vão ter uns dados, é a primeira pesquisa que o IBGE fez que incluiu a variável orientação sexual, você tem interesse em escrever um artigo comigo? Eu falei, tenho, né? Vamos lá, vamos fazer. É um trabalho que eu gosto, é o tema que eu venho desenvolvendo desde o meu TCC da graduação até a minha pesquisa de doutorado. Então, me animei e comecei a trabalhar com ela, e acabou que a gente resolveu ampliar mais do artigo, fazer uma pesquisa propriamente dita. Aí pode passar o próximo slide? A pesquisa ela tem que é o projeto de pesquisa, ela tem esse tema, né, que é saúde sexual e reprodutiva a partir do perfil de atividade sexual e orientação sexual de homens adultos, que é feita por mim e pela Angelita, e que ela também supervisiona a minha pesquisa de pós-doc. E a gente tem 2 alunos da graduação que se juntaram a nós, um deles é bolsista pelo CNPq, de iniciação científica, que eu acompanho, e a gente começou a trabalhar esses dados, né, que foi a primeira pesquisa, a gente até então não tinha outra pesquisa de âmbito nacional que tivesse essa variável orientação sexual. O que a gente teve em 2007 foi a inclusão da variável cônjuge de mesmo sexo, que ela dava para fazer algumas pesquisas envolvendo o tema, mas ela restringia muito a pessoas que estavam em relação conjugal com outra de mesmo sexo. Então, restringe muito a amostra. O DataSUS tinha alguma coisa, mas muito vinculada à questão de ISTs, mas propriamente dito, orientação sexual não tinha. O que restringe muito o campo de pesquisa, porque restringe a pesquisas de amostras ou pesquisa no âmbito qualitativo. Pode passar o próximo. Então, de quem que a gente está falando, né? Porque quando a gente fala LGBT, homossexuais, homossexualidade, parece um grande guarda-chuva, mas que dá a impressão de ser homogêneo, mas não é. Né? É um grupo com inúmeras identidades envolvidas. Aí eu coloquei essa nuvenzinha de palavras para a gente ter uma ideia do que está envolvido quando a gente fala da sigla LGBTQIA+, e como que se consegue pesquisar tantas identidades, e cada uma com suas particularidades, suas demandas, suas questões. Então, é muito difícil, né? Pesquisar um grupo tão heterogêneo é difícil, mas não significa que não se vá fazer. Né? E aí pode passar ao próximo. Que aí eu coloquei um pouco da gradação da sigla, né? Que a gente lá, na década de 80, 70, tinha a sigla de LS, só que ela não dá nem um pedacinho do que é toda a multiplicidade de pessoas que está envolvida nas minorias sexuais, ou sexualidades dissidentes, ou entre várias outras formas de se chamar. Ela foi se desenvolvendo para as LGBT, para dar visibilidade às lésbicas, foi se incluindo os intersexos. Hoje tem essa sigla. Nem todos usam a sigla completa, porque tem questões de se envolver minorias sexuais ou se envolver sexualidades não heterossexuais, aí no caso o A não caberia. O queer tem todo um debate acerca de se é ou não é uma identidade. Se a gente for interpretar a teoria queer, ela vai
de lado oposto à questão identitária. Então, são siglas que a gente tem várias formas de interpretar e várias formas de mostrar, mas ela foi seguindo essa gradação e provavelmente vai mudar mais, né? Ao longo do tempo, a tendência, quando a gente fala de grupos humanos, é mudar mais. Acho que no próximo slide eu coloco uma citação que ajuda a gente a pensar um pouquinho por que muda tanto, né? Se puder já passar, que é a teoria do efeito rebote, que ela diz que até a Raquel comentou quando falou de lésbica, o sapatão, de como é que a gente se apropria de um termo que até então é um xingamento. O efeito rebote, a teoria do efeito rebote, ele explica isso, de como uma identificação que é feita de fora para dentro, ela é trabalhada por esse grupo e devolvida de outra forma, e às vezes até criando novas identidades, e criando novos grupos, e se percebendo novas demandas. Então, achei importante trazer existem várias outras teorias que ajudam a gente a interpretar, e que eu gosto dessa citação para trazer, mas existem outras. Então, eu fiz esse apanhado para a gente pensar assim, por que é tão difícil pesquisar também orientação sexual? Não é uma coisa fácil, né? Não é uma coisa simples. Pode passar para o próximo? E aí eu coloquei essa imagem, que é para a gente fazer, tipo, de uma forma lúdica, explicar o que acontece. A gente é invisível, né? Se for pensar LGBT na sociedade, existe uma invisibilidade, porque você pega o censo, você tem vários grupos lá retratados por recortes de renda, recorte racial, recorte de gênero, mas você não tem o recorte de orientação sexual. Então, é como se essa população não existisse na demanda, né? Você não tem como saber quantos são, como foi falado antes, você não tem como saber o perfil, você não tem como saber nada dessa população. E é uma população que tem diversas demandas, tem diversos problemas relacionados à questão da homofobia, transfobia, lesbofobia, entre outros. São problemas históricos e que não se tem noção de como se trabalhar isso visando uma equidade, porque você não tem dado para pesquisar em que grau tem isso, em que grau está esse problema. Então, está todo mundo, se a gente for pensar em bases de dados populacionais, esse grupo ainda está lá dentro do armário, só que esse armário começou a ser aberto a partir da PNS, que é a pesquisa que eu estou trabalhando. Pode passar o próximo? E aí, essa parte eu já falei, que foi os antecedentes da pesquisa, de usar a variável cônjuge do mesmo sexo. Ela hoje é usada em várias outras pesquisas do IBGE, só que ela realmente é muito restrita, né? Então, ela não dá para fazer um panorama geral, muito menos pensar em extrapolar os resultados com base dela para uma população geral e dizer que a população gay ou população lésbica é dessa forma a partir dessa variável. Ela dá para fazer determinados recortes de pesquisa e determinadas questões. Pode passar para o próximo? Aí veio a Pesquisa Nacional de Saúde, 2019, e um dado interessante é que ela foi feita em 2019, mas o bloco de orientação sexual foi divulgado em maio do ano passado. E aí é interessante a gente explicar, até porque muitas vezes as pessoas podem até se empolgar, tipo, tem uma pesquisa, vamos poder fazer muitas coisas com elas. Um pouco menos, porque a amostra é muito pequena. É uma amostra que ela é bem restrita, apesar de ter várias formas de a gente poder fazer cruzamentos, nem todos os cruzamentos vão dar um resultado que a gente pode interpretar propriamente dito, porque a amostra, em determinados casos, é 1, 2 pessoas que respondeu aquilo. Então, na hora que a gente faz determinados cruzamentos, em alguns a gente consegue trabalhar, outros a gente não consegue. E o nosso trabalho, no momento, está sendo... a gente viu as possibilidades, viu o que a gente gostaria de estudar, e aí do campo da pesquisa da PNS, isso na minha pesquisa de pós-doutorado, a gente resolveu pegar o bloco saúde e o bloco conjugalidade, né, que é para ver perfil conjugal, perfil parental e a questão da saúde, de atividade sexual, que é o que eu vou mostrar algumas tabelinhas, assim, poucas, por causa da limitação de tempo. E a gente está usando para tentar ver o que dá para a gente trabalhar, o que não dá,
o coeficiente de variação. A gente faz os cruzamentos observando o coeficiente de variação para ver o grau de dispersão desse dado, para ver o que dá para mexer e o que não dá para mexer. E aí, a partir daí, a gente vai trabalhando. A gente já excluiu, como o nosso foco são homens, né? A gente está trabalhando homens e sempre comparando heterossexual ou homossexual, dependendo da variável. A ideia inicial era pegar bissexuais também, só que a amostra de bissexual é muito pequena. Então, a amostra de bissexual não dava para trabalhar, a gente descartou. Para mulheres, para quem pesquisa mulheres, talvez dê, porque a amostra de bissexuais para mulheres é um pouco maior. Eu trouxe uma tabelinha aqui que vai dar para ver. E aí a gente tem... A pergunta foi feita da seguinte forma, na PNS, qual a sua orientação sexual? E ela dava como opção de resposta heterossexual, bissexual, homossexual, não sabe, recusou-se a responder. O que é interessante, que vai um pouco junto do que as meninas falaram antes. Ela é uma pesquisa que é autodeclaratória. Então, ela já tem limitações aí, porque a pessoa tem que se identificar como pertencente àquela identidade, outra, se sentir à vontade para falar, porque nem todo mundo com pesquisador que não é conhecido e tal vai chegar e vai falar, sou gay, sou lésbica, sou o que eu quiser falar que seja. Não é tão simples assim para determinadas pessoas lidar com o tema, principalmente para um estranho. A gente não sabe como foi a forma de abordagem também. Às vezes, uma determinada abordagem por parte do pesquisador também pode inibir a pessoa de responder determinada coisa. Às vezes, a pessoa não entende a forma, né, as palavras, e isso a gente vai... A hipótese muito com relação à renda, à escolaridade, à idade. Então, em alguns casos, pode ter que até da pessoa saber o que é heterossexual, o que é homossexual. Existe até memes na internet, se a gente for procurar, de pessoas que saíram na rua perguntando: o senhor é heterossexual? E a pessoa se sentiu ofendida. Então, isso de uma forma cômica, com muitas aspas, dá uma noção de uma limitação que a pesquisa também tem. Acho que eu coloquei no próximo slide isso bem separadinho. Se puder passar. Existiu, conversando com uma das pessoas que atuou na pesquisa, também se podia entregar o questionário para as pessoas preencherem, mas a gente não sabe até que ponto isso pode ajudar ou não. Pode passar para o próximo slide? E o outro vai dar. Mas, assim, eu vou voltar nisso daqui a pouco, quando passar esse. Então, o que dá para trabalhar na PNS? Que pessoas eu consigo... Que grupos, né, de pessoas eu consigo trabalhar? Lésbicas, gays e bissexuais, que é o que a variável orientação sexual dá. Lembrando daquele armáriozinho que eu botei antes, população trans continua lá, porque a gente não tem uma variável que dê para trabalhar a população trans, o que eu, pessoalmente, considero urgente que se tenha, porque é uma população de extrema vulnerabilidade em alguns casos. Então, é importantíssimo que se tenha dados para se pesquisar o perfil também dessas pessoas, ver o grau de vulnerabilidade, ver o que essa população precisa, o que se pode fazer para se alcançar uma equidade. E essa população não teve. Existe uma conversa para que a PNDS incorpore esse dado, mas ainda não, pelo menos que eu saiba, ainda não está certo, mas existe essa conversa que se possa incluir na PNDS. Só ajudar, Rafael, com a TeclaSAP, porque talvez nem todos conheçam o PNDS, né? Sim, é verdade. Nacional de Demografia e Saúde, né? Que vai haver uma rodada agora esse ano, se não me engano, né? Acho que é segundo semestre, se não me engano. Sim. E aí tá tendo um estudo de se inclui ou não inclui. E incluir uma variável também não é simples, né? A gente fala, parece que é simples, bota uma pergunta aí e faz. Não é assim também, né? Tem que se ter um trabalho sério para saber como essa pergunta vai aparecer, como que ela vai ser perguntada, o que eu quero entender a partir dela, porque dependendo da forma que essa variável aparece, ela pode, às vezes, até atrapalhar mais. Então, tem que ser feito com muita seriedade, porque para muitos parece que é realmente só incluir uma pergunta, mas não é, né? Tem muita coisa que se precisa fazer aí para que a pesquisa dê o mínimo
de segurança para quem for interpretar, ainda mais lidando com populações tão sensíveis. Um dado ruim ou um dado errado, às vezes pode ser pior do que não ter o dado, né? Então, tem que ser tudo feito com muita seriedade. Pode passar para o próximo. Acho que no próximo tem mais alguma coisa. Pode ir. Leandro e Bruno, quem é que está passando? Não, é Júlia. Júlia. Gente, a internet do IPEA que deve estar com problema, não? Oi? Vamos parar a vou vendo apresentação pelo e meu retomar, aqui. tá? Que travou aqui, só um segundo. Eu vou falando pelo que eu tenho aqui de colinha, né? Se quiser, eu posso também compartilhar daqui, que eu estou com os slides aqui, eu posso tentar compartilhar daqui. Porque é mais para as pessoas irem acompanhando junto comigo. Vou passar para você, Marcos. Obrigado. Que o próximo slide, ele realmente era só meio que mostrando o que eu falei dos fatores de interferência, né? Seria o perfil autodeclaratório. Tem outra questão que as pessoas, quando estão respondendo uma pesquisa, dependendo da área onde ela está, dependendo da escolaridade, ou dependendo de quem está, às vezes uma cidade pequena, né? Porque a PNDS é uma pesquisa nacional, e às vezes uma cidade pequena, que as pessoas se conhecem, uma pessoa que é homossexual, talvez não se sinta à vontade, porque sabe que aquilo não vai, em muitos casos, pode não ser garantida essa privacidade. Então, e tem outras coisas também, né, que eu coloquei ali, que às vezes a pessoa ter relações com pessoas do mesmo sexo não significa necessariamente que ela se entenda como homossexual. Então, existe uma separação aí entre orientação sexual, você ter uma orientação sexual, e você ter atividade sexual de determinada forma. Tem pessoas que têm atividade sexual com pessoas do mesmo sexo, e para isso existe a variável homens que fazem sexo com outros homens e mulheres que fazem sexo com outras mulheres, que é uma tentativa de separar essas pessoas na hora de fazer uma pesquisa e tentar pegar mais pessoas que não se identificam identitariamente como determinada identidade, mas que têm atividades com outros. Pode passar a próxima. Esse eu já tinha comentado. Aí são os campos que eu estou pesquisando, né? Só que a PNDS ela tem vários outros módulos. Dá para você pesquisar muita coisa com a PNDS, com a PNS, só que realmente tem que ter esse cuidado de ver até que ponto a amostra é boa para determinados cruzamentos. Para a saúde sexual e reprodutiva e para a conjugalidade, a gente tem conseguido alguns dados. Determinados dados, a gente vai tentar fazer interpretações no campo da amostra, dizer, as pessoas que responderam a PNS para determinada questão tiveram tal resultado, mas a gente não vai poder extrapolar. Mas pode passar para o próximo, que acho que agora já vem os dados mesmo, aí pode ir para o outro. Esse é a tabelinha que o IBGE disponibilizou, falando do total de pessoas, que eu coloquei mais para a gente ter uma noção dessa distribuição, até para vocês verem o que eu comentei enquanto não consegui trabalhar homens bissexuais, você vê que é muito pequeno o número de pessoas. Para lésbicas é maior, para lésbicas não, para mulheres bissexuais é um pouco maior. Passa para o próximo, por favor, que eu acho que no próximo dá para a gente ver melhor, que é o percentual. Né? De homens, se a gente for olhar, 1,4% dos homens, e aí esse a gente pode dizer, só que de homens que se autodeclararam homossexuais. Né? Isso aí a gente não tem como dizer que todas as pessoas, a gente assume uma possibilidade grande de subenumeração, mas assim, dentro das pessoas que se sentiram à vontade para responder, que se identificam como, que conhecem o termo, que entre todos os outros fatores, 1,4% dos homens brasileiros se autodeclararam homossexuais e 0,5% desses homens se declararam bissexuais. Então, se a gente for pegar, juntar homo e bi, a gente tem 1,9% de homens que se declararam, que se identificam e estão dispostos a responder que são homossexuais ou bissexuais.
De mulheres é um pouquinho diferente, né? De mulheres é 0,9% e 0,8% se declararam bissexuais. Aí na próxima tabelinha, que é a próxima slide, eu peguei uns dados que o relatório do IBGE deu, que é um relatório que o IBGE fez, que é bem completinho, ficou bem interessante. Esse eu não mexi nada, eu peguei totalmente de lá, então os créditos são todos do relatório do IBGE para esses primeiros dados. Eles colocam ali que esse 1,9% se diz homo e bi, e aí a gente tem ali de homens, né? Foi o que eu falei, só que em termos de gráfico, né? O chama atenção, o recusou-se a responder e o não sabe. Se a gente for ver, o não sabe e o recusou-se a responder juntos é mais do que quem se declarou homo e bi. E isso também é um dado bem interessante para quem quiser pesquisar, tiver facilidade a lidar com dados, com números, pensar em modelos para ver assim, que correlação essas respostas teriam com determinada outra identidade que talvez dê algumas respostas interessantes. O outro, orientação sexual, fiquei muito curioso para saber, porque parece que era uma pergunta aberta, mas não foi liberado. Eu queria ver que outras orientações sexuais foram declaradas, mas aí esse dado eu não tive acesso. Pode passar para o próximo? Esse também é do relatório do IBGE, e ele é bem interessante porque ele também ajuda a gente a pensar algumas das questões que as meninas colocaram antes. Por exemplo, se declararam homossexual em relação a se recusou a responder. Um percentual maior que respondeu com clareza entre o grupo de curso superior completo. E aí, conforme você vai indo para escolaridades mais baixas, a resposta entre homo e bi cai e as respostas do não sabe ou recusou se aumentam. E aí ajuda a gente a pensar, isso se a gente pensar a escolaridade. Será que é uma não compreensão do termo? Será que a pessoa com mais escolaridade ela tem mais clareza da questão, ela se sente mais à vontade, ela entende melhor determinadas questões, ou até se entende melhor identitariamente? Isso não é uma afirmação, é uma pergunta para se pensar. O rendimento ele também dá isso. Se a gente for ver as colunas ali, quem tem mais de 5 salários mínimos, você tem um índice maior de quem respondeu, que é o homo e bi, entre as pessoas que responderam, e conforme você vai reduzindo a renda, você diminui quem responde que é homo e bi e aumenta quem responde que não sabe ou não responde. E aí eu brinco que dinheiro é poder, né? Então, será que se você tem dinheiro, você se sente mais à vontade, mais seguro para se afirmar enquanto homossexual, bissexual? É uma pergunta, não estou afirmando. Mas é uma hipótese que eu tenho comigo. E aí só uma pesquisa qualitativa ajudaria a gente a verificar se essa hipótese está certa ou não. Mas a minha hipótese é essa, resumindo que dinheiro é poder. Se eu tenho dinheiro, eu tenho mais liberdade, me sinto mais apropriado até mais protegido para dizer a minha identidade. Pode passar para o próximo? Aí esse eu consegui pegar os dados de quem respondeu só que mora em capital, que eu coloquei aí embaixo. Seria um fenômeno urbano, e a literatura ela ajuda muita gente a pensar nisso, porque ela fala muito do espaço urbano como um espaço que propicia melhor a organização grupal, a organização identitária, as coletividades, né? O espaço urbano ele fornece mais meios e territórios para as pessoas se encontrarem. E aí elas se encontrarem os seus iguais e se organizarem coletivamente. E, de certa forma, se a gente for olhar os dados, pode ser que isso faça sentido mesmo, né? Porque eu não quero afirmar, mas a minha hipótese é que sim. E a gente vê que entre as áreas urbanas, o número das pessoas que se declararam homo e bi foi bem maior, assim, maior do que nas áreas rurais. E se a gente for analisar as capitais, quase todas as capitais têm índices de pessoas que responderam que são homo e bi maiores
do que a média nacional. Aqui teve o maior percentual, foi Porto Alegre, com 5,1. Mas, por exemplo, região Sudeste, região Sul, todas as capitais tiveram índices maiores de pessoas se autodeclarando homem bi do que a média nacional. Então, é interessante a gente pensar realmente como o espaço urbano propicia essa organização coletiva, propicia a difusão da informação e ajudando as pessoas realmente a se encontrarem, a se sentirem mais seguras e conhecer mesmo, né, mais coisas. Pode passar para o próximo? Já estou caminhando para finalizar. Aí, a partir de agora, essas próximas 3 tabelas foram algumas das que eu e a Angelita fizemos para a nossa pesquisa. Né? Tá com o coeficiente de variação, para a gente ver o que dá. Nessa aí, a gente separou o que dava mesmo para a gente extrapolar aí, menos bissexual. Eu não tirei bissexual até para ter uma ideia. A gente vai ver ali, por exemplo, quem respondeu sim com diagnósticos de doença, infecção sexualmente transmissíveis, você vê que o coeficiente de variação para bissexual é muito alto. Então, é uma variável que a gente não vai poder usar. Mas para hétero e homo, a gente já consegue um pouco. Então, são 2 dados relacionados à saúde sexual, que a gente cruzou a partir da PNS, que a primeira é essa. Nos últimos 2 meses, algum médico lhe deu o diagnóstico de infecção sexualmente transmissível. Aí você tem para um número de 0,4 para homens, né, que disseram que sim, um número de 5,9 para homo, que é um dado um pouco maior, que a literatura tem muita coisa relacionada à questão do trato de STs com relação à população homo-bi, até por conta do histórico que a gente teve do HIV com essa população na década de 80, e que se trabalhou muito isso, foi a primeira população que foi a mais afetada naquele início, e que também se organizou para dar uma resposta, né, de enfrentamento à epidemia. Né? Então, a década de 90... muito da resposta ao enfrentamento ao HIV/AIDS veio de grupos LGBT. E a gente pensa assim, que aí é uma hipótese mesmo, porque aí só a pesquisa quali me daria uma resposta mais segura, mas que é uma hipótese que eu tenho é que esse indicador maior seria, né, esse índice maior, seria porque, de fato, essa população tem diagnósticos, tem mais diagnósticos, ou é uma população que se testa mais? Porque se tem todo um histórico de orientação para que essa população se teste. E a gente vai ter mais para frente muito da orientação médica que é feita, e muitas vezes, se a gente for pegar a população homo-bi, para muitos casos, essa orientação é quase que mandatória de que se chegou no atendimento com suspeita, se faz todo o teste para todas as STs. E para a população hétero não é bem essa cartilha que se segue. E que, se a gente for olhar em que momentos se tem questões assim que é mandatório se fazer o teste, a gente pega para mulheres no pré-natal. Então, a minha dúvida e minha hipótese seria que esse indicador maior seria porque é uma população que se testa mais, até por conta de todo o histórico, que se ainda se carrega na memória coletiva da população essa associação. Embora, se a gente for ver, não se está ligado mais a um comportamento de risco do que a um grupo de risco. Isso, de certa forma, se for apropriado positivamente, se a gente for pensar no programa de PrEP, que é profilaxia pré-exposição, que ela é oferecida somente para pessoas consideradas em situação de vulnerabilidade. E dentro dessas populações estão LGBTs, casais sorodiscordantes, profissionais do sexo, que remete quase que exatamente aos 5Hs do início da epidemia de HIV. Os 5Hs eram homossexuais, usuários de heroína, hemofílicos, haitianos e rockers, que é a população profissionais do sexo. Então, o PrEP hoje ele retoma os grupos de risco ainda do início da epidemia. Aí a segunda variável
Quanto tempo que eu tenho? Já está acabando, só para eu ter uma ideia. Você avançou um pouquinho também, mas enfim, vai. É Acho porque eu que já no estou final, acabando, só faltam 2, se não enfim, me vai engano, acho ficar que tudo 2 ou 3. equilibrado. É, Perfeito. Mas se você puder realmente acelerar um pouquinho agora, eu já estou seria ótimo. acabando. Aí tem ali o uso da camisinha. Se a gente for pensar o que diz a PNS com relação ao uso da camisinha, a gente vê que também esse uso maior é entre a população homo, né? O que está ali, diz que sempre usa entre héteros 20%, entre homos 37,5%. E inversamente proporcional, que diz que não usa nenhuma vez heterossexual 72%, homossexual 43%. Então, se pensa assim, será que a gente também não tem uma população que se sente protegido, né, por conta dessa coisa da memória, do histórico do HIV, ligados a grupos de risco? Será que a gente não tem uma falsa sensação de proteção por parte da população heterossexual a ponto de ter um índice tão alto de pessoas que dizem que não usam nenhuma vez e o menor em relação ao homossexual? Então, a PNS ela te dá alguns indicadores que ajudam a gente a pensar casos que a literatura vem trabalhando há muitos anos. Pode passar próximo, que a gente já vai... Só faltam 2. Esse é o que ajuda a gente também a pensar aquela minha primeira hipótese inicial, que é qual foi, quando você teve o diagnóstico de uma infecção sexualmente transmissível, qual foi a orientação que você recebeu? E aí você tem ali, informar o seu parceiro, tá? É um número relativamente equilibrado entre os dois, mas quando a gente vai para os testes, a gente vê que é maior a orientação de se fazer outros testes para a população homossexual, né? Entre a heterossexual, 77,8%, homo, 85,3%. Para fazer o teste de sífilis, para a população hétero, teve 72% teve orientação de fazer, a homo, 87%, 87,5%. Hepatite B e C, então, esse número, B e C, é bem maior, né? Quase 90% da população homossexual recebeu, né, da amostra, né, recebeu orientação de se fazer o teste, da heterossexual foram 69,8%. Então, é mais um dado que ajuda a gente a refletir sobre aquela hipótese de o número é maior, será que porque testa mais, porque ainda tem essa associação? Que assim, não estou defendendo que se retire essa orientação, mas que seja uma orientação universal, até pensando na saúde coletiva mesmo, né? Porque só com um grupo e não com outro. Mas aí eu não sou da área médica, não quero aprofundar muito isso, porque eu posso estar sendo leviano numa área que eu não conheço. São só perguntas mesmo para se pensar. Pode passar para o outro? Aí é o último e a gente conclui. E aí tem uns dados relacionados à saúde mental. Eu peguei essa, que foi a primeira que eu peguei, que é assim, algum médico profissional de saúde mental, isso, psiquiatra ou psicólogo já lhe deu um diagnóstico de depressão? Existem várias perguntas associadas a isso na PNS. Eu separei essa porque eu achei que essa deu um dado mais legal da gente pensar. Ela mostra a diferença, que dentre os que tiveram esse diagnóstico, né, tiveram sim, homem heterossexual, lembrando que aqui eu estou sempre falando de homem, tá? Não trabalhei a população de mulheres, homem e bi. 4,5% disseram que sim entre os héteros. Bi eu não vou considerar por causa do coeficiente, que está muito alto. E homo, 13,8%. Então, é maior. E a gente fica pensando, traz algumas hipóteses com relação a... Será que essa estaria associada à vivência homossexual, esse diagnóstico? Né? Ou será que tem outras funções? Porque outras questões que possam estar interferindo para que a população homo tenha um diagnóstico maior de depressão com relação à população heterossexual? Ou será que também é uma população que procura mais o atendimento médico em relação à outra? Então, tem várias hipóteses, mas são dados que, assim, estão aí para a gente pensar. Pode passar, que eu acho que o próximo já é para concluir. Considerações finais, aí o outro. Aí, algumas das considerações, porque é uma pesquisa que ainda está em andamento. Eu, em agosto, eu finalizo o primeiro ano, que é quando eu pretendo encerrar o bloco de saúde sexual e de conjugalidade e partir para o segundo ano, para o bloco de violências.
primeira coisa é tratar, ressaltar a importância da PNS como pesquisa pioneira. Embora o dado não seja tão bom para a gente trabalhar por ser uma amostra muito pequena, mas é um dado, né? E já dá para a gente começar, até para depois traçar uma linha histórica aí desses dados, né? E a gente traz à tona esses estudos, né? Ela ajuda a gente a pensar muito do que a literatura já vem trabalhando, embora as pesquisas não sejam tão extensas, tá? Quando a gente vai pesquisar em bases de dados, não são muitas as pesquisas quando a gente vai colocando essas variáveis, saúde sexual reprodutiva, minorias sexuais, vai reduzindo muito o nosso campo de trabalho. Ela dá a possibilidade de a gente trazer a questão da saúde sexual e reprodutiva, ela traz à tona a escassez, né, porque com a divulgação dela, permitiu que isso entrasse para o debate também, né, porque é uma forma de você dar visibilidade à questão e mostrar que realmente, embora a gente tenha ainda é muito pouco, então a gente precisa ampliar inclusive para outras populações. Aí pode passar para o próximo. Aí, esse eu sei que é o último mesmo. Que aí são as perspectivas futuras, né, das nossas reflexões, que é que essa pesquisa comece a ajudar, embora com as limitações dela, pesquisadores e agentes públicos para pensar em políticas, né? Eu coloquei algumas perguntas, por exemplo, que eu tenho de algumas hipóteses, e aí outras áreas podem de repente, se debruçar e ajudar a responder. Estimular outros pesquisadores, né? Quando eu passo chapéu na graduação lá na ENSE, perguntando quem quer trabalhar comigo, quem quer pesquisar comigo, porque eu quero gente pensando junto comigo, principalmente quando a gente trabalha com populações mais sensíveis, são muitas questões que envolvem, então uma pessoa só pensando em viés, então quanto mais pessoas interessadas no tema para conversar, debater, discutir, para mim é melhor. Então eu chamo mesmo quem quer, vamos conversar, diverge mesmo, se concorda, eu não quero gente só para bater palma, eu quero gente para dizer, olha só, você tem certeza? É isso mesmo? Então, fomentar grupos, a gente está até com um grupo de pesquisa lá na Escola de Estatística, para trabalhar esses temas, não só esses, como outros relacionados, e pensar mesmo na possibilidade de incluir outros grupos, né, nas pesquisas, que aí, no caso, a população trans, população intersexo, que a variável sexo atribuído ao nascer não permite a gente fazer cruzamentos que encontram essa população. Dá para fazer de forma indireta, mas não é seguro. Então, existe pensar, de repente, formas também de incluir. E aí eu finalizo. Acho que só tem uma mensagenzinha no final, que eu gosto, e acabo por aqui. Mais uma vez, obrigado. E vamos conversar. Obrigado, Rafael. Bom, foram duas apresentações riquíssimas e agora eu convido a Jaqueline a fazer seus comentários. Olá, boa tarde a todas, todos e todos. Eu sou Jaqueline Signoretto, sou professora da Universidade Federal de São Carlos, a UFSCar, e lá eu coordeno um grupo de estudos sobre violência e administração de conflitos, que é o GEVAC. Bom, é muitíssimo rico, né? Como o Rafael falou, eu não quero que batam palmas, mas eu quero bater palmas, né? Eu tô super entusiasmada, né? Para que a gente bata palmas mesmo para essa tarde, porque os dados são muito ricos, né? E é super importante a gente estar falando sobre esses dados em 2023, porque acho que a primeira questão que a gente tem que colocar mesmo é que nós saímos de um governo de extrema-direita, né, que, vamos dizer assim, silenciou o Estado sobre esse tema, caçou realmente, né, tudo que existia em termos de políticas públicas voltadas para a população LGBTQI+, e promoveu realmente, né, uma perseguição, né, na educação, né, toda aquela polêmica desde das eleições sobre kit gay, quer dizer, colocando o tema da educação, né, para a equidade de gênero e orientação sexual na escola, sob um verdadeiro bombardeio, né, um bombardeio, enfim, que na verdade foi internacional,
mas que aqui no Brasil foi muito dramático, né? E exatamente num momento em que a gente tem uma nova geração, né, que tem assim um comportamento, uma visão muito diferente da minha geração, né? Eu vou fazer 50 anos esse ano, e vamos dizer, a geração dos filhos da minha geração, né? Os filhos na minha família, das minhas amigas, dos meus amigos, tem uma concepção, né, a respeito de vivências, né, em relação à orientação sexual, que é totalmente diferente da minha, claro, como vocês estão mostrando aí, né, numa população mais escolarizada, né, mas como eu estou na universidade, né, a universidade é meu dia a dia, né, exatamente essa população com a qual eu lido, né, então a gente percebe, eu sou professora há 14 anos, e uma mudança muito grande, né, na questão da identificação, né? Hoje, a gente aplicar um questionário desses para os meus alunos hoje, né? Você tem uma realidade totalmente diferente em relação a eu, quando estava na graduação, né? Eu entrei na graduação no começo dos anos 90, e eu sou exatamente a geração da AIDS, né? A geração que viu as pessoas morrerem, né? Numa época que se morria mesmo, né? E toda aquela, vamos dizer, a publicização, né, da morte, tudo, e que hoje mudou completamente, primeiro porque a própria questão do HIV mudou, e em segundo lugar, né, nós estamos falando aqui de identidades, né, que se desvincularam muito dessa patologização, né, e que estão, vamos dizer, afirmando a sua identidade. Então é muito curioso, porque ao mesmo tempo, né, dá a impressão, né, que a gente tem cada vez mais pessoas assumindo, né, uma identidade dissonante e, por contraposição, um governo querendo sufocar essa expressão, essa liberdade, sufocar as existências, né, da população LGBTQI. E o fato da gente não ter dados, né, dessas pesquisas serem pioneiras, e vocês vejam a qualidade das pesquisas que a gente ouviu aqui, né, pesquisas que têm naturezas diferentes, uma que é uma pesquisa de um órgão de pesquisa governamental, IBGE e etc., mas outra que é uma pesquisa de sociedade civil, né? Então, isso é muito importante, porque a sociedade civil no Brasil tem tido um papel fundamental de produzir estatísticas sobre discriminação, né? Então, é o movimento lésbico e sapatão que leva à frente o lesbocenso, é o movimento negro, né, que leva à frente a politização das estatísticas, né, da violência contra jovens, né, e que, vamos dizer, desde 2007 vem construindo o tema, né, da luta contra o genocídio da juventude negra, né, e isso também está construído na sociedade civil, mas vamos dizer que as nossas próprias estatísticas sobre violência, né, não são hoje o Ministério da Justiça que produz, né? Quem produz as melhores, as mais completas, as mais abrangentes é o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que é uma organização de sociedade civil, né? Então, vamos dizer assim, a gente não tem conhecimento de qualidade, né, sem a sociedade civil. Né? Embora a gente esteja na luta para que o governo não se retire, né? Ao contrário, o exercício aí, né, do Rafael e do pessoal do IBGE de, né, produzir os dados, mas vamos dizer assim, tardiamente, né? Porque a gente já tem dados generificados, dados sobre gênero e os dados sobre cor e raça no Brasil há muito mais tempo, né? Então, vamos dizer, houve um tabu maior para a gente chegar nesse tipo de dado, né, do que para discutir a questão racial, por exemplo, né, ou a discriminação das mulheres no mercado de trabalho sem levar em conta a orientação sexual, né, mulheres como um todo e não. Então, esses são aspectos muito importantes, né? Por isso que a gente quer bater palma mesmo e jogar muito confete naquilo que vocês estão fazendo, e a gente espera que essa mesa seja muito vista e muito assistida, né? Porque, de fato, nós precisamos, né, que essas iniciativas cresçam e se desenvolvam, que mais pesquisadores, né, queiram pesquisar nessa área. E por que isso é tão importante? Porque se a gente não tem dados, é impossível traçar políticas públicas, né? É impossível destinar recursos, é impossível a gente mostrar que isso está acontecendo, né? E eu vou falar daquilo que é o meu pedacinho, né? O meu campo, que é aquilo que eu estudo, que é a questão da vivência da violência,
né, e do policiamento, né? Então, eu entrei, inclusive, nesse debate mais recentemente, por causa do governo de transição, né? Eu fui convidada para compor o grupo no subgrupo de segurança pública, e eu fiquei responsável, junto com outras pessoas, de fazer escutas da sociedade civil, né? E também das universidades, das ONGs, sobre, né, diagnósticos do tema e políticas públicas que poderiam ser implementadas, e políticas públicas que tinham que ser descontinuadas, né? Então, a primeira coisa que a gente pediu para fazer foi tirar o nome de Secretaria da Mulher, que existia em quase todos os ministérios, né? A gente quer uma Secretaria da Cidadania, uma Secretaria de Direitos Humanos, mas, assim, essa ideia, né, de mulher e família, ela foi muito pontuada, e, diferentemente da gente achar que isso é para promover o gênero, isso é para promover a heteronormatividade, né? E não para promover a perspectiva de gênero, né? Então, foi uma coisa muito importante, mas também recomendar a adoção de políticas públicas ou a retomada de políticas públicas que existiam antes. Então, eu participei desse momento aí, né? E tinha pesquisadores do IPEA que colaboraram muito no GT de segurança com dados e participando mesmo, né? Da organização dessas escutas. E uma das escutas mais surpreendentes foi a LGBT, né, a população que a gente fez, porque trouxe realmente assim um panorama muito importante, né, de como essa questão não está sendo tratada de modo adequado no campo da segurança pública, né? Então eu vou falar rapidamente sobre isso, né, porque eu acho que a gente tem outras perguntas aí, tem um tempo. Então, o que eu aprendi, né, nessa minha vivência, né, com a sociedade civil organizada em torno do tema LGBTQI, é que ele está muito próximo do tratamento legal do racismo, né? Então, as conquistas que a gente teve em termos de reconhecimento de direitos, né, da população LGBTQI+, elas se aproximam das legislações de racismo, né? Então, legislação antidiscriminatória e tal. Mas, diferentemente do que a gente conhece em relação à população negra, que você tem uma série de leis antirracistas no país, né? Todos os avanços que foram conquistados em relação à população LGBT QI+, não são leis, né? Elas são decisões do Supremo Tribunal Federal que equiparam essa discriminação, né, a discriminação em relação à orientação sexual ao racismo, né? Então, isso é super importante da gente dizer, né? Porque, vamos dizer, há um atraso legislativo aí muito forte, né, em relação à garantia desses direitos. E a gente sabe, né, que isso tem uma fragilidade, né? Quer dizer, se muda a composição do STF, né, a gente pode retroagir na conquista desses direitos. Então, isso é muito grave, né? Isso é muito sério e questões que precisam ser pensadas, né, em termos da formulação de políticas públicas. Só que equiparar o tratamento da questão LGBTQI+, ao racismo é uma coisa super interessante, porque o racismo é bem sucedido do ponto de vista legislativo, mas o racismo não é muito bem sucedido do ponto de vista vamos dizer, da prevenção a essas situações, né? Quer dizer, não se combate de verdade o racismo, né? Você não tem realmente um serviço policial, né, que está ali totalmente organizado para absorver essas demandas, né? E em relação às questões de gênero, principalmente pós-Lei Maria da Penha, a gente teve um avanço nas políticas de segurança pública para mulheres, né? Então, veja que essa equiparação, né, legislativa em relação ao racismo, né, ela é bem sucedida desse ponto de vista, mas, né, o policiamento das questões raciais ele não é tão bem sucedido, né? Então, isso também vai reverter em relação à população LGBT QI+. E por isso que esse movimento organizado demanda um tratamento do ponto de vista da segurança pública mais aproximado ao tratamento da Lei Maria da Penha, né? Então, hoje se demandam, por exemplo, serviços policiais especializados, né? Serviços de escuta especializados e até a aplicação por homologia, né,
das medidas protetivas que são aplicadas em relação a mulheres em situação de violência para a população, enfim, né, que não se identifica como mulher, a população GBTQIA+, que não se identifica como mulher, para também poder, né, ser alvo, porque como as pesquisadoras ressaltaram, né, muito bem na exposição de dados, são mulheres que sofrem violência no ambiente doméstico, né, enquanto que a violência dos transmasculinos, por exemplo, né, parece estar mais no espaço público. Estou falando parece porque são os dados que a gente tem, mas a gente não tem dados, né, muito aprofundados sobre isso, né. Então, eu também vou falar um pouquinho, assim, dos policiais LGBT, né? Então, falta uma visão de segurança pública, né? De que a segurança pública tem que ser voltada aos diferentes públicos. Então, isso a gente retroagiu nos últimos anos, né? A gente vinha avançando nos anos, enfim, né, de uma democracia, do final do segundo governo do Fernando Henrique Cardoso até o primeiro governo da Dilma Rousseff, a gente tinha avançado nessa visão, né, de segurança pública como um direito, né? Então, direitos das populações, né? Então, você precisava ter segurança pública voltada para os negros, voltada para as mulheres, voltada para a população LGBT, voltada, né, para a infância, voltada para os diferentes segmentos. E a gente retroagiu nisso, né? E os investimentos em segurança pública que foram feitos nos últimos anos, eles vão colocar foco todo no modelo do policiamento ostensivo, né, que está preocupado basicamente com crimes patrimoniais e drogas, né? Então, nós investimos muito mais dinheiro nisso do que numa segurança pública preocupada com, vamos dizer, os delitos contra a pessoa, né? Sendo que o estupro, né, e todas essas coisas contam no delitos contra a pessoa, né? Então, a gente, vamos dizer, teve um recuo no governo passado, né? E esse recuo se reverteu nos estados também, que passaram a ter menos recursos do governo federal, né, para fazer esses projetos, né? Então, a gente teve uma população que foi simultaneamente desatendida, primeiro por uma propaganda de ódio, né, nesses anos aí que a gente viveu, e que, obviamente, né, vai se reverter em violências do cotidiano, mas também a gente teve um desinvestimento na segurança dessa população, né? Quer dizer, de todos os públicos discriminados, que sofrem discriminação, mas nessa população também, né? E em termos de educação policial, vou finalizar minha fala aqui com esse dado, né? Também é muito interessante porque a gente tem entre, né, uma das redes importantes de ativismo dos próprios policiais, uma rede de policiais LGBT, que é a Renosp LGBT. Então, é super importante que existe uma presença, né? Isso é muito mais organizado do que a própria questão dos policiais negros, né? Existem policiais negros ativistas dentro das polícias, mas não existe uma grande organização, não existe um site, não existe uma rede, né? Então, isso é interessante também, porque me parece que, de um lado, há um desinvestimento na segurança pública, mas, por outro lado, isso também forçou os policiais, né, que com certeza também sofreram circunstâncias de assédio muito mais graves nos últimos anos, né? Dentro das corporações policiais, a gente tem casos super importantes de pessoas que foram punidas, né, por ter uma orientação gay, principalmente dentro das polícias militares, que são muito duras, né? Mas nas outras polícias também, e no ambiente prisional. E, por outro lado, conversando em entrevistas com policiais, eu percebo na minha trajetória, fiz entrevistas em vários estados no Brasil, que essa identificação LGBTQI+, é mais simpática, né, a um senso comum geral da polícia, né, do que a questão racial. Isso é super interessante, né? Então, eu ouvi uma entrevista que as pessoas dizem assim, não, a questão LGBT, nossa, tem que avançar, a polícia tem que avançar nesse tema, porque, veja, o policial, ele tem um irmão que é gay, ele tem um filho que é lésbico, ele tem um filho. Aí eu fiquei me perguntando, mas não tem policial que tem filho negro, por exemplo? Então, você vê que eles têm uma simpatia, entendeu? A ideia de que a polícia tem que abraçar, porque os policiais se sentem muito próximos de pessoas LGBT, né? Eles consideram que isso faz parte da família, né? De um novo modelo de família, de uma nova visão sobre a família, uma família menos heteronormativa do que era antes,
mas eles têm dificuldade de avançar na pauta racial, né? É mais difícil para o policial, né, reconhecer o racismo do que reconhecer a homofobia. Então, a gente precisa também trabalhar um pouquinho, né, com essas visões de senso comum que circulam aí, que são bem interessantes, né? E, por outro lado, falei já dos policiais LGBT que sofrem discriminação, né, que vários casos aí que se tornaram, né, mas passei a observar também com muita até com, enfim, uma pessoalidade muito envolvida, né? O caso dos policiais trans, né? Que passaram nos últimos anos pelas piores situações aí, né? E, ao mesmo tempo, o reconhecimento de que o Brasil tem, sim, policiais trans, né? Que eles existem, que têm visibilidade e que, vamos dizer, estão lutando por um espaço e que, no caso das pessoas trans, né? Essa vivência de violência ela é muito mais forte, mas a gente tem muita dificuldade de acessar os dados em relação à população trans, né? A gente tem aquele dado da ANTRA que diz que o Brasil é o país que mais mata pessoas trans no mundo, né? Mas a gente, na verdade, não tem estatísticas, né, mundiais para fazer essa comparação. Quer dizer, vamos dizer assim, é aquilo que o movimento social, né, ligado às pessoas trans, consegue obter de dados, né? Isso é muito grave porque os dados que a ANTRA traz é que a expectativa de vida média de uma pessoa trans no Brasil é 35 anos, né? Então, isso é muito sério, muito grave, né? E, de novo, né, a gente tem armários dentro dos armários, né? É mais fácil, talvez, a gente obter dados sobre homens gays ou sobre mulheres lésbicas, né? Principalmente aquelas que estão mais escolarizadas, né? E que oferem uma renda maior, quer dizer, que estão mais protegidas, né? Que se sentem mais. O Rafael falou assim, né? A impressão que o dinheiro e a educação, de fato, no Brasil, protegem muito mais essas pessoas, né? E a população trans que fica numa situação muito mais, né, de invisibilidade ainda, né, porque sequer a gente consegue produzir estatísticas sobre isso, né. E, então, só para finalizar, a gente tem estatísticas sobre a questão racial no Brasil há mais de 100 anos, né. Essas estatísticas entraram, né, na criminologia, né, no viés lombrosiano, que era, né, vamos dizer, uma suspeição sobre a população negra, né? E apesar da gente ter estatísticas sobre uma população negra de uma série histórica muito longa, tem sido muito difícil enfrentar o racismo na segurança pública, né? E de repente eu entendo hoje que esse movimento de ativismo de produzir dados da população LGBT e mais, é um movimento muito saudável, porque com menos dados, né, se consegue produzir uma comunicação mais potente com a sociedade, né? Então eu fico fazendo esses paralelos, porque, né, entre as diferentes discriminações e o comportamento policial diante das diferentes discriminações, porque eu acho que a gente ganha, a gente aprende, né? Vamos dizer assim, aonde os movimentos sociais são melhor sucedidos e também aonde esse discurso antidiscriminatório não é ouvido, né? Então, queria cumprimentar vocês, agradecer, né, pela tarde de hoje e aí ouvir as perguntas do público aí. Muito obrigada, viu? Obrigado, Jaqueline. Muito importantes os pontos que você levantou. Eu acho que, assim, como a hora está adiantada, eu acho que é melhor eu já ler logo as perguntas que o pessoal mandou aqui, não são muitas, e aí já devolvo a bola para os expositores aqui fazerem seus comentários também, e aí comentarem tudo que foi falado. Então, vou começar aqui pelo que foi enviado aqui por Jonathan Vicente. Gostaria de parabenizar as apresentações, principalmente por trabalharem em grupos específicos da sigla, onde infelizmente lidamos com diversos tipos de preconceitos. Tenho uma dúvida em relação ao lesbocenso. Observamos que vocês obtiveram informações sobre a saúde. Eu, como profissional de saúde e epidemiologista, gostaria de saber quais foram os principais agravos relacionados a esse fator que encontraram, seja em saúde física e mental. Obrigado. Márcio Alves perguntou se vai ter acesso ao material da apresentação. Eu expliquei que a gente pretende publicar amanhã no YouTube, os slides e o vídeo. Nayara diz para todos boa tarde. Gostaria de parabenizar os expositores pelas apresentações e pelo esforço em produzir informação e contribuir para o debate na temática. Queria apenas fazer um apontamento em relação a... Desculpa, perdi aqui.
fazer um apontamento em relação ao Lesbo Sensu. Acho importante ressaltar que, ainda que haja um pressuposto de que a população LGBT+, seja distribuída aleatoriamente na população geral, não necessariamente a distribuição seja aleatória quando consideramos apenas quem se auto-identifica como tal frente à sociedade, que foi a população-alvo da pesquisa, que explica o fato da escolaridade da amostra não refletir aquela da população como um todo. Pares Borges Barbosa dá parabéns, muito rico o trabalho de vocês, extremamente relevante, me enxerguei em vários momentos e em várias estatísticas apresentadas. E manda um sorriso. Jonathan, Gabriel Lins, Jonathan, o Atlas da Violência do IPEA fala sobre agravos contra LGBTQIA+. Então, já respondendo a pergunta anterior. E Pares, novamente, aqui, sobre pessoas transexuais, por não haver esse levantamento no censo do IBGE, como eles são categorizados pelos recenseadores. Enfim, são muitas questões, é claro, uma bateria de questões para a gente tentar resolver aí nos próximos 15 minutos, mas fiquem à vontade para comentar na ordem que quiserem, os pontos que quiserem. Vou passar a primeira palavra para a Mariana e Raquel, por favor. Obrigada, Marcos. Bom, falar um pouquinho da primeira resposta sobre a questão da saúde, né? A saúde foi um dos eixos que a gente viu que tem mais necessidade da gente aprofundar. Tem 2 pontos, né? A gente tem, principalmente como a Raquel falou, quando você vai cruzando um eixo com o outro, questões de raça com questões de solaridade e acesso à saúde, quem acessa saúde pública, quem acessa saúde privada, enfim, tem um monte de outras coisas que a gente pode inferir. Mas teve 2 pontos principais que para a gente é bem interessante trazer. Uma o medo e a ansiedade de se reconhecer enquanto lésbica ou como sapatão, ou pessoa, né, mulher que faz sexo com mulher, na área da saúde, nos atendimentos, né? Então, de se identificar no momento que você está fazendo um atendimento ginecológico, na hora que você está passando por um atendimento psicológico, ou clínica geral, enfim, que seja, né? O medo de se colocar e não receber um tratamento adequado, sofrer violência, sofrer tipo de discriminação, enfim. Então, isso surgiu bastante, né? Enquanto dado, a gente tem um volume grande de respondentes dizendo que existe sim esse medo que não se colocam enquanto lésbicas na hora de fazer algum atendimento de saúde. Então, esse é um primeiro ponto, né? A dificuldade da gente acessar questões específicas de saúde e pensar políticas públicas, porque aparentemente lésbica não passa no médico, né? Se todo mundo tem medo de falar, é porque ninguém está passando, né? Então a gente acaba entrando novamente no ciclo da invisibilidade. Por outro lado, se declarar, você pode estar sofrendo uma série de violências e discriminações ali num momento que se está muito vulnerável, né? Então, esse é um primeiro ponto. E o outro ponto é que algumas questões de saúde mental aparecerem e a gente vai aprofundar mais na parte de entrevistas, né? Porque tem uma limitação do que é possível você ali acessar e perguntar. Acho que a Rafael colocou muito bem a questão da gente pensar, né? Qual a pergunta que nós vamos colocar, o que a gente está querendo saber com aquela pergunta, como que a pessoa vai ler, vai receber aquela pergunta, e isso interfere diretamente na forma como ela responde. Então, a gente vai aprofundar mais as questões de saúde mental nessa segunda fase de entrevistas. Aí eu queria comentar um pouco, né, do que o Rafael colocou, né, na dificuldade, nos limites, né, da autodeclaração. Eu acho que isso foi um dos tensionamentos que a gente teve muito intensos, né? Acho que isso pode, inclusive, se refletir na pergunta sobre raça, etnia, na pergunta sobre como você se identifica, né? Então, existem questões geracionais que colocam aí quem se identifica enquanto lésbica, quem se identifica enquanto sapatão, quem se identifica enquanto entendida, quem prefere não se identificar, né? Não usar nenhuma dessas categorias. E a gente parte do pressuposto da autodeclaração. Acho que, de forma alguma, a ideia de autodeclaração atrapalha ou invisibiliza as respostas, né? Mas eu acho que aponta para algumas conversas que a gente ainda não tem, né? Ou que a gente já está
desenvolvendo, como a apropriação do termo sapatão, por exemplo, né? Então, acho que é interessante a gente pensar nesses instrumentos de autodeclaração e o quanto, porque essa foi um dos questionamentos que a gente tem, se vocês consideram lésbicas, trans, enquanto lésbicas, é porque qualquer pessoa pode se identificar enquanto lésbica, né? Então, existiu aí um tensionamento sobre esse limite da autodeclaração. A gente considera que a autodeclaração ela também é extremamente política, né? Ela traz um contexto político muito forte, que está muito situado num contexto histórico, num momento político, enfim, que de forma alguma a gente não entende como uma limitação, mas como possíveis caminhos de pensar o debate por onde está nesse momento, né? Outra coisa que a Jaqueline colocou sobre a participação do movimento social e na obtenção de dados, né, na produção de dados da sociedade civil e de quanto isso é muito difícil no momento que a gente tem um apagão de dados oficiais, né, e o quanto esse é um trabalho assim de um compromisso político, mas também muito custoso, né? Não é uma articulação fácil de fazer, não é uma mobilização fácil de fazer, financiamento é muito difícil obter financiamento para fazer, para você treinar as pessoas, para conseguir, para analisar os dados. Então, a nossa primeira etapa acabou em maio de 2022, a gente lançou o relatório em agosto de 2022 e a gente está até agora tentando reorganizar para entrar para a segunda fase, porque é um trabalho intenso e exaustivo, né, para colocar. Então, dizer que sim, a sociedade civil está participando e a gente, da coordenação do Lesbo Senso, entende que a academia tem que estar a serviço mesmo da sociedade civil, tem que estar fornecendo o insumo, tem que estar fornecendo a mão de obra, tem que estar fornecendo o trabalho intelectual de pensar esses dados. Então, é um apoio mútuo, né? Mas também dizer que, assim, o movimento social fica muito perdido também, porque aí a gente tira os dados e faz o quê com isso? Né? Qual que é o debate que a gente tem? De que forma que a gente faz uma incidência política? Como que a gente está pensando esses dados? Então, é preciso também pensar o pós, né? A gente está pegando esses dados e vai fazer o quê com isso, né? Qual é a potência disso? Enfim, não quero tomar o tempo de todo mundo, deixar para a Raquel fazer as considerações dela. Obrigada. Eu queria agradecer pelas apresentações, foram muito, muito boas. Em relação às perguntas que foram feitas, Pages perguntou a questão de trans no IBGE. Por trabalhar com sexo, não se aborda gênero. Então, a gente tem uma necessidade de começar a trabalhar com gênero, para além do sexo. E aí você tem questões que falam, mas a amostra ela está segmentada por sexo, é assim desde sempre, tudo mais. Tá, é assim, existe uma série histórica, mas a gente tem que começar a mudar, criar categorias, debater as duas perguntas, sexo e gênero, e criar opções. Por quê? A gente tem que pensar que as estatísticas, elas surgem como uma resposta, ela é uma necessidade a partir quando o Estado começa a se preocupar com a sua população. Ela é um efeito da biopolítica. O Estado, ele quer cuidar de sua população, mas quem é a sua população? Quem ele quer cuidar? Quem ele quer deixar morrer? Então, quando opta por não perguntar, ele deixa morrer, porque ele não inclui aquela pessoa dentro da sua população. Então, é pensar também a pesquisa como uma política pública. Além de alimentar a política pública, ela própria é. E hoje eu entendo, eu sou de cidade pequena, eu sou do interior de Minas, eu entendo que é super problemático você chegar para uma pessoa e perguntar qual a sua orientação sexual. É difícil, a pessoa se sente constrangida, às vezes ela não vai responder, às vezes ela não sabe, mas é para isso que serve a política pública, porque ela vai conscientizar, ela vai traz uma propaganda na televisão, o que é heterossexual, o que é homossexual, o que é lésbica, aí traz o debate e conscientiza. A partir dessa conscientização, você vai ter mais tranquilidade para se tratar sobre o tema. Por exemplo,
embora sejam identidades completamente diferentes, coisa é você falar identidade negra, identidade preta, outra coisa é você falar identidade LGBT. Um fenômeno que se observou nas últimas pesquisas demográficas é um crescimento da população negra. E esse crescimento não é crescimento vegetativo, não é porque está nascendo mais pretos no Brasil do que antes, não. É porque as pessoas estão se identificando enquanto pretas. Então, muita gente que falava que era branca, agora fala, não, eu sou preta, e tem orgulho disso. Então, vai ser um fenômeno que se a gente começar a perguntar para as pessoas qual é a sua orientação sexual, isso vai acontecer. Muita gente vai falar, não quero responder. Ou vai falar, não, sou heterossexual. E, na verdade, não é bem assim. Aí você vai ver, vai acompanhar aquela pessoa ao longo do tempo, na próxima pesquisa, no próximo censo, daqui a 10 anos, talvez ele já fale, não, eu sou bissexual. Ou mais, ele fale, sou pansexual. Então, é algo que precisa ser colocado para ver a resposta, mesmo que essa resposta mude ao longo do tempo, e pensar como um feedback. Por quê? A mesma forma que a política pública ela vai permitir que a pesquisa seja feita e que sejam coletados dados de qualidade, esse dado de qualidade ele vai alimentar a política pública. E uma vez alimentada a política pública, ela vai gerar respeito, ela vai gerar aceitação, tanto da social quanto individual. E vai gerar tranquilidade para a pessoa se entender e se afirmar enquanto LGBT. E aí, na próxima pesquisa, talvez responda. E aí você vai acompanhando ao longo do tempo e isso também conta uma história. Isso é a história de uma população. Então, eram essas questões que eu tinha para complementar. Muito obrigada a todos. Obrigado, Raquel. Rafael, por favor, também. Oi. Então, do que eu vi ali, acho que o que dá para eu comentar um pouquinho é a pergunta sobre trans no censo, né? Apesar de eu não trabalhar com o censo, não estar ligado com essa pesquisa, também não sei como é feito o treinamento do pesquisador, mas algumas coisas a gente tem, que a pesquisa ela é com base no que a pessoa vai responder. O pesquisador, ele interfere o mínimo ou quase nada, ou deveria não interferir o mínimo ou quase nada na resposta de quem está fazendo. Não tem como saber, quando vai trabalhar o censo, quem é homem trans, ou quem é homem cis, ou quem é mulher trans, ou quem é... Não tem. A variável que tem lá é qual o seu sexo. Algumas pesquisas estão já avaliando usar de uma outra forma, que é fazer qual o seu sexo atribuído ao nascer, que é para saber o sexo de nascimento, que é para realmente não ter essa confusão na hora de responder, se vai responder o sexo atribuído ao nascer ou a identidade de gênero da pessoa. Então, porque da forma como ela posta, realmente a pessoa fica na dúvida. E o pesquisador, ele teoricamente não deveria interferir. Então, se a pessoa é uma mulher trans e respondeu que é mulher, o pesquisador deveria notar que é mulher, mesmo que o sexo atribuído ao nascer não seja esse. Então, realmente é confuso e não dá um dado correto do que é. O certo realmente ele não perguntou, né? Eu estou lendo ali, mas ele é orientado a perguntar. É que muitas vezes, isso eu já vi em algumas discussões com pessoas que lá da ENSE e tal, é que muitas vezes a pergunta causa problema. Tem pessoas que não gostam de responder qual o seu sexo, que respondem do tipo, ué, você não está vendo? Sabe, isso dá determinados ruídos. Mas em um extremo oposto, para a população trans, isso é de outra forma. A pessoa também pode ou se sentir ofendida porque não está percebendo, é questão da disforia, né? Mas também, às vezes, a pessoa quer responder o sexo que ela se vê, só que a variável ela não te dá essa certeza assim, de o que eu tenho que perguntar e que dado que eu quero como resposta, o que eu tenho que responder, porque parte da cisgeneridade compulsória, né? Que se teria. Então, o ideal é que realmente se estude questionários que se possam realmente captar isso. Eu acredito que a PNDES já vai dar, que a PNDES, pelo teste que eu participei, a ideia, não sei se vai ser assim,
porque ainda não saiu, parece que vai sair em setembro. A ideia é que se tenha variado sexo atribuído ao nascer, orientação sexual e identidade de gênero, que aí se pode, pelo menos, traçar esses 3 perfis, tanto de orientação sexual quanto de identidade de gênero. Mas lembrando que ainda vão ter limitações, porque, por exemplo, é diferente você pesquisar qual sua orientação sexual e, por exemplo, você teve relação com alguém do mesmo sexo nos últimos 12 meses? Muito provavelmente não vai ser tão próximo quem respondeu que é homossexual e quem respondeu que teve relação sexual com pessoas do mesmo sexo nos últimos 12 meses. Então, que seria uma forma a mais de você captar as atividades sexuais, até para políticas públicas de saúde, de segurança, de várias coisas, e entender mesmo até que ponto se tem a identidade, se conseguir ter um retrato fiel, né? Entre várias outras, eu estou dando só um exemplo, mas existem várias outras formas de se pensar um questionário que se capte essas várias nuances que existem. Mas no censo hoje, realmente, a variável sexo, que deveria ser perguntada qual o seu sexo, ela não te dá se é o atribuído ao nascer, se é o sexo que a pessoa se identifica, ela não te dá mesmo essa certeza. Deveria ter sido perguntado, que eu vi no comentário aqui no chat. Muito obrigado também, Rafael. Eu queria perguntar mais, falar mais, acho que a gente já avançou muito da hora, então vou fazer só uns últimos comentários. Eu lembrei, ouvindo a Raquel falar, me lembrei de uma expressão que eu vi recentemente, o Marcelo Medeiros, que é economista, sociólogo do IPEA e da UNB, e que atualmente está lá em Colômbia. Ele fez um seminário no ano passado com um título interessante que era Evidências baseadas em políticas públicas. Muitos de nós já ouvimos várias vezes a expressão ao contrário, né? Políticas públicas baseadas em evidências. Mas, de fato, as evidências são baseadas em políticas públicas, principalmente aquelas produzidas oficialmente, né? Preciso haver uma política para que a evidência seja produzida. Então, o que a Raquel estava falando e que acho que complementa bastante o que todo mundo falou, a apresentação do Rafael e tal, é isso. O trabalho do Lesbocenso é impressionante como vocês conseguiram reunir essa amostra de 21 mil respondentes, né? Através de uma rede, uma bola de neve e tal, com complementaridades ao que o Rafael apresentou, né? Que ele falou bastante, não, é uma amostra muito pequena e tal. A de vocês é grande, mas por outro lado, os métodos são diferentes, né? A de vocês não é probabilística, a dele e tal. Não é dele, é do IBGE, né? Claro. Mas essas coisas podem ser fundidas também, né? Talvez. Agora, olhar as interseções, vocês falaram, por exemplo, olha, partimos de hipóteses a partir da proporção encontrada no Distrito Federal. E aí percebemos que a gente estava talvez superestimando as coisas, mas o Rafael também mostrou no dele que no Distrito Federal se encontra acima da média aquela proporção ali de pessoas que se identificam como homossexuais, bissexuais e tal. Então, será que dá para usar algumas das coisas que vocês levantaram no Lesbocenso, tentando fazer estimativas reponderadas pelo que aparece na PNS? É um exercício que também não vai dar um número acurado, preciso, perfeito, mas vai nos ensinar muitas coisas, como vocês nos ensinaram aqui hoje, sobre demandas importantes, problemas importantes de cada um dos grupos que foram recenseados ou foram pesquisados por esses instrumentos que vocês criaram. Então, muito obrigado por participarem aqui do evento com a gente, nos apresentarem todas essas informações. Acho que a discussão tem que ir muito mais longe ainda e o nosso tempo está estourado, mas, enfim, convido todo mundo a ver amanhã os slides completos, que não deu tempo de passar aqui até, mas no site vão estar lá todos os slides, os finais também. E, bom, só agradecer aí a todo mundo, tá? Muito obrigado. E a gente pode também copiar aqui, porque depois das perguntas só vieram outros comentários aqui no bate-papo e tal, então a gente vai copiar também e enviar para os participantes da mesa, para todo mundo,
ter esses outros comentários finais aqui. Muito obrigado, gente. Então, até a próxima.